Olá, gente! Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos chegando, vamos chegando. Eu estava, estava ansiosa para poder começar essa live. Muito ansiosa, muito ansiosa. E a nossa convidada já chegou. Chegou, vamos esperar um pouquinho para as pessoas irem chegando aí, hein? Vamos esperar. Mas o nosso tema hoje é sobre propósito, gente. E esse tema que tem se falado tanto, né, sobre propósito, sobre o que é propósito, como viver no propósito, se você tem ou não um propósito, né? Então nós vamos falar sobre tudo isso hoje. Então, vamos chegando, que a nossa convidada já tá aí. Daqui a pouquinho eu já vou chamar ela, hein? Deixa eu ver aqui. Seja muito bem-vinda, viu, Ângela? Muito bem-vinda e obrigada pela sua presença, viu? Bem-vinda, Inha. Ô, gente, se esse tema falou no seu coração, manda para alguém. De repente, alguém no dia de hoje precisa ouvir essa palavra sobre propósito, né? E se você tiver dúvida, pode mandar aqui também nas perguntas que a gente vai responder, tá? Dentro da medida do possível, né, gente? Peraí. Deixa eu chamar aqui. Chamei nossa convidada. Nossa convidada já aceita aí. Já mandei o convite. Aceita aí. Isso, tá entrando. E, Ai, tô. oi, boa noite, minha linda. Boa noite. Que bom. Ô, gente, depois de 2 meses, eu consegui. Essa live saiu. Tudo dentro do propósito. Exato, é isso mesmo. Eu tô pleiteando essa live, já tem, ó, gente, ó. Mas saiu e saiu no dia certo, no momento certo, né? Amém. E eu não vou te apresentar, vou deixar que você se apresente, tá? Porque nada melhor do que você para falar de você mesma, né? Isso mesmo. Então pode se Boa noite, apresentar. Pampam. Boa noite, Pampam. Boa noite, todo mundo que nos assiste. Meu nome é Isabel Ribeiro. Eu sou esposa, casada com um homem maravilhoso, o pastor Alessandro Ribeiro, pastor da Igreja Verbo da Vida em Lagoa Santa. Nós estamos casados. Nós vamos fazer 15 anos de casados esse ano, em Que setembro. lindo. O presente maior do nosso casamento é o nosso filhote, Isaac, que está com um ano e meio, cheio de saúde, de energia. Para quem conhece, sabe que ele é cheio de energia, né? Verdade. E nós estamos aí nessa caminhada, né? Junto aí, trabalhando na igreja, trabalhando, né? Servindo a esse povo maravilhoso de Lagoa Santa. Na verdade, nós somos do Espírito Santo, sou capixaba. E em 2011, final de 2011, a gente veio para essa terra maravilhosa, né? Minas Gerais. E em 2014 a gente veio morar aqui em Lagoa Santa, né? Essa terra que nós amamos, a nossa terra. É. E vocês vieram morar, né, em Lagoa Santa, por quê? Então, Pamela, em 2010, nós estávamos no segundo ano do Rema. E estava ardendo muito no nosso coração, né? Um chamado para sair do Espírito Santo. Na verdade, em 2009, a gente já tinha recebido uma palavra através de uma professora. Eu lembro que no nosso primeiro ano do Rema, nós recebemos essa palavra que nós não íamos ficar muito tempo em Vitória, né? Nós íamos para uma outra terra. Mas guardamos no nosso coração, porque Deus ele tem um plano, mas nós vamos ver que o plano de Deus muitas vezes não acontece na mesma hora, né? Existe um tempo e uma hora certa para tudo aquilo acontecer. Uhum. E não era o momento, nós estávamos ainda no primeiro ano do Rema, ainda
deveríamos cursar o outro ano. E esperamos, guardando essa palavra. Também nós não sabíamos a cidade que a gente ia ir, né? Que Deus separou para nós. Então, em 2010, aquilo começou a arder no nosso coração, principalmente no meu coração. Nossa, tá chegando o tempo da gente sair dessa terra, tá chegando o tempo, uma inquietude, algo, né, borbulhando no meu coração. Até então, no coração do Alessandro, ele estava muito bem, quietinho, né? Em 2011, ele começou a dar aula no Rema, lá em Vitória. Era o tempo dele, daquele momento, de estar começando essa nova etapa da vida dele, como professor do Rema. Só que eu comecei a ficar muito inquieta. Eu achava que eu deveria mudar até de apartamento. Mas mal sabia que aquela mudança não era de um lugar físico, né? De um lugar, de uma outra casa, mas sim de uma outra cidade. Uhum. E uma pessoa chegou e falou para mim: calma, guarda no seu coração, calma, não ande ansiosa, porque agora é o tempo do seu esposo. E a gente foi caminhando, orando ao Senhor, né, sobre essa nova fase e também qual cidade a gente ia, Deus tinha separado para nós. Eu lembro que em junho, no Dia dos Namorados, teve uma programação na igreja em Belo Horizonte. E o pastor Marcelo foi o nosso professor lá em Vitória e nos chamou, nos convidou. E nós fomos. E, na verdade, nós ficamos apaixonados, né, pela igreja, pela cidade. Mas, mesmo assim, Deus não tinha ainda confirmado no nosso coração que seria Belo Horizonte. Quando chegou mais ou menos quase no final do ano, na verdade, em novembro, teve uma conferência. E nisso a gente já tinha recebido algumas palavras de algumas pessoas que não sabiam do nosso projeto, não sabia daquilo que Deus estava já colocando no nosso coração. E elas falavam: Belo Horizonte, é o tempo de vocês irem para Belo Horizonte. A gente, amém, amém, amém. E nossa família nem sabia disso. E aí, em novembro, numa conferência, nós conversamos com o pastor Marcelo e ele falou assim: nossa, eu queria conversar isso com vocês, porque já estava no meu coração trazer vocês para cá. A gente, amém. Aí ele aguarda que no finalzinho aí acho que na última matéria do Rema eu vou retornar e eu vou dar essa matéria. Eu e a Alessandro já éramos formados no Rema. Ele falou: eu vou dar essa matéria e a gente vai conversar, né? Eu achei que ia ser lá para metade de 2012, por aí. Só que quando ele sentou, ele falou: pois é. Então, isso era novembro. Ele: pois é, lá para 15 de dezembro eu já quero vocês lá. Eu falei: como? Como assim? A gente não falou para a família, a gente tem uma casa aqui, um apartamento, na verdade. A gente tem um trabalho, eu trabalhava também numa escola e a Alessandro numa empresa. Como assim? A gente não falou nada para ninguém. E aí ele falou: não, pode agilizar as coisas aí que vai acontecer. E foi exatamente assim, Deus nos surpreendeu, porque quando a gente colocou o nosso apartamento à venda, eu lembro que a gente colocou um pouquinho o valor acima, falando assim: não vai vender não. A gente dificultando as coisas. E a senhorinha falou assim: não, eu quero, eu me apaixonei pelo apartamento. E a gente: não, mas não dá para sair agora, a gente tem que ficar mais um tempo. Aquela: não, eu espero o tempo de vocês. Uhum. A gente, vamos ter que vender mesmo. Quando nós chegamos para comunicar com a empresa e com a escola, tanto a escola que eu trabalhava e a empresa que a Alessandra trabalhava não demitia funcionário e nem fazia acordo. E nós oramos ao Senhor, a gente falou: Senhor, nós precisamos desse acordo, né? Nós precisamos de uma ajuda, de um custo para poder sustentar, né, nesses primeiros anos, nessa primeira etapa em Belo Horizonte. E aí, de uma forma sobrenatural, tanto a escola como a empresa nos deram um acordo, né? E ficaram muito felizes pela nossa nova fase, né? E tudo mais. E aí a gente foi vendo as portas se abrindo e Deus confirmando. Depois liga o pastor Marcelo: ó, eu já tenho um apartamento que vocês vão morar aqui. A gente, glória a Deus. E falamos com a nossa família, eles entenderam, né? Apoiaram. Quando eu lembro quando a gente veio na mudança, a gente veio trazendo a minha mãe e minha sogra para nos ajudar. E foi tudo assim, a gente viu a mão do Senhor sobre a nossa vida.
Aham, todo esse plano que ele traçou para nós, nós vimos esse propósito acontecendo, né? aham. Gradativamente, ele abrindo as portas de uma forma sobrenatural. Então foi É. tudo assim, muito rápido, mas também tudo muito encaminhado, muito perfeito, esse Pois plano é, acontecido. a gente viu que houve uma agilidade, né? Houve uma facilidade, né? Para que tudo acontecesse. E essa história, ela já conta exatamente o que que significa o propósito, né? Mas assim, em suas palavras, aquilo que você tem vivido, né? Aquilo que Deus colocou no seu coração, é, o que que significa o propósito? Assim, que a gente vê hoje que muitas pessoas têm um entendimento diferente do que é propósito, né? Então, tem pessoas que acham que não nasceu com propósito nenhum, tem pessoas que acham que tem, sabe que tem um propósito, mas ainda não se encontrou nele, ou tem dúvida de fato do que é um propósito, né? Então, assim, explica pra gente, dentro do entendimento que você tem, da direção que você tem, né? E até dentro do propósito que você vive, o que é o propósito? Se todo mundo tem, se algumas pessoas não têm. Então, é claro que todo mundo tem um propósito, sim, todo mundo nasceu, sim, debaixo da vontade do Senhor, ele escreveu a nossa história, né? A Bíblia ele conta que ele tem o número dos nossos dias escrito. Ele tem planos, a Bíblia diz que ele tem planos de paz sobre nossa vida. Então, debaixo de um plano que o Senhor tem para cada um de nós, existe um propósito. Existe aquilo que ele deseja que seja alcançado. Então, o propósito é um objetivo a ser alcançado, é uma intenção a ser alcançada, aquilo que você deseja alcançar é um propósito. Uhum, Então, para cada plano na nossa vida, tem que ter um propósito, tem que ter sim. um objetivo, tem que Uhum, ter aquilo que você deseja alcançar, uhum, senão o plano não vai sair de um projeto, sim. entendeu? Uhum, Ou vai sair com um propósito errado. Por exemplo, se eu nasci e nasceu um desejo na minha vida de ser médica, né? Existe um plano, então, que eu traço para ser médica. Eu vou estudar, eu vou me empenhar, né? Vou fazer uma boa faculdade e eu vou querer exercer a medicina. Existe um propósito para isso. uhum. Na medicina, se espera que um médico tenha um propósito de quê? De salvar Vida. vidas. Aham. Mas se ele não está debaixo de uma direção correta, debaixo de princípios corretos, ele muitas vezes pode traçar o seu propósito ali, aquele desejo que ele quer alcançar, e o seu propósito seja de ganhar dinheiro. Entendi. Tá aí Então, um propósito correto? então me tira uma dúvida. Tem pessoas que tá trabalhando e tudo, tá ganhando muito dinheiro e aí acha assim, o meu propósito é esse porque eu tô ganhando muito dinheiro, né? Então, a Bíblia não condena a gente ganhar o dinheiro, mas ela não nos influencia a ir atrás, a correr atrás do dinheiro. Pelo contrário, as riquezas nos alcançam, entendeu? Uhum. As bênçãos do Senhor já estão depositadas sobre nossa vida. Então, automaticamente, quando eu estou debaixo de uma direção de Deus, quando eu estou executando bem o meu trabalho, é lógico que as bênçãos vão me alcançar e o dinheiro vai chegar. Então, eu não Uhum. preciso ir atrás do dinheiro, ele vai me alcançar pelaquilo que eu estou fazendo. Quando eu Uhum. estou empenhando com excelência, quando eu estou trabalhando debaixo da direção de Deus, quando eu estou com o propósito correto e com a motivação correta. Porque Uhum. não adianta nada, Pamela, eu ganhar rios de dinheiro, mas dormir não tendo paz, não tendo alegria naquilo que eu estou fazendo, não Uhum. fazendo a diferença na vida de outra pessoa. Então, Uhum. isso eu não cumpro um propósito. E aí nós vamos diferenciar o propósito de Deus, aquilo que ele deseja alcançar através da minha vida, e o nosso propósito, aquilo que Sim. eu coloco no meu coração como Uhum. objetivo de alcançar. Uhum. Para ser abençoada por Deus, eu preciso seguir o propósito dele, Uhum. porque ele é fiel à palavra dele.
Uhum. entendeu? Uhum. Deus, ele não é fiel a homens, porque homens podem falhar. Sim. Deus é fiel à sua palavra. E quando eu estou debaixo da sua palavra, eu sou alcançada por essa fidelidade dele. Uhum. Então, quando eu uno o meu propósito com o propósito de Deus, e eu sei que sempre a vontade dele é boa, perfeita e agradável para a minha vida, é claro que as bênçãos do Senhor vão me alcançar, isso eu não preciso me preocupar. E não somente dinheiro vai chegar, riquezas vai chegar para suprir as minhas necessidades, Uhum. mas eu vou dormir em paz, em alegria, eu vou fazer a diferença onde eu estiver, no Uhum. ambiente que eu estiver. Vai ter Uhum. tudo um conjunto a favor, entendeu? Uhum. Debaixo do propósito divino. Por quê? Porque ele sabe o melhor para nós. Ele sabe o melhor para cada um dos seus filhos, para cada uma de cada um dos homens. Ele tem Uhum. planos de paz. Deus, ele fala, não de causar dor ou prejuízo, mas Uhum. de nos dar uma vida de prosperidade. E aí Uhum. engana achando que prosperidade se resume a dinheiro. Entendeu? Prosperidade vai muito mais além do que dinheiro. Uhum. Vai uma vida completa, uma vida com alegria, com paz, envolvidas no amor, na provisão do Senhor, na saúde, porque também não adianta você ter rios de dinheiro e não andar em saúde, Saúde. né? Nós estamos vendo isso nesses dias, É na verdade, verdade. é verdade. Então, isso, para mim, isso resume o propósito. Propósito. É o que eu desejo alcançar com aquilo, Uhum. com aquele plano que eu tenho para fazer, executar, entendeu? Entendi. Esse é o propósito. Eu sou uma que já declarei antes, há muito tempo, e eu escuto algumas pessoas falando. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa, fazia alguma coisa, e às vezes naquele momento não dava certo. A primeira coisa que eu falava não era propósito de Deus. E eu escuto isso até hoje de muitas pessoas. Se não deu certo, é porque não era propósito de Deus para mim. Se tá dando certo, é propósito. Se tá dando errado, entre aspas, é porque o dia mal ele chega. Não Com são todos certeza. os dias que a gente vive ele 100%, né? Mas não quer dizer que naquele dia que a gente está mal, ou de repente que o nosso negócio não está andando a 100%, naturalmente falando, é porque não é propósito de Deus, né? Então, assim, fala também um pouquinho para nós em relação a essa frase que é tão comum a gente ouvir: se está dando errado, não é propósito de Deus. Nós não, na verdade, nós não somos chamados para ser guiados, né, pelaquilo que nós estamos vendo ou pelaquilo que nós estamos sentindo, né? Mas nós somos guiados para andar segundo aquilo que é a direção do Espírito Santo de Deus. E muitas vezes nós vamos ser guiados por caminho que não são tão fáceis assim. Você está entendendo? O Espírito Santo de Deus, na verdade, guiou Jesus para ir ali no monte ser tentado. E ele ali naquele local, ele foi tentado por Satanás. Então, muitas vezes, nosso caminho vai ocorrer alguns obstáculos, entendeu? Uhum, A aflição está aí, as coisas estão acontecendo para todos. Mas, quando eu estou firme na palavra, que é a rocha, firme em Cristo Jesus, firme naquilo que eu sei quem eu sou, pode vir a tempestade, pode vir os ventos, pode vir as dificuldades, eu me manterei em fé e firme, uhum, inabalável. uhum, Pode vir acontecer que aconteça alguma falta, alguma coisa, mas naquele momento eu sei que eu sou suprida pelo Senhor. Entendeu? Então não quer dizer que todos os nossos dias vão ser um mar de rosas, porque eu estou debaixo do plano do Senhor, do projeto. Na verdade, muitas vezes a gente pode pegar as dificuldades que estão acontecendo, as coisas que estão acontecendo, e pegar para nós e fazer daquilo um crescimento, aham, sabe? uhum, Naquele obstáculo que eu estou passando, eu posso pegar e fortalecer a minha fé, uhum, crescer naquilo. Você está uhum, entendendo? uhum, Porque quando as coisas são muito fáceis, estão acontecendo muito, muito assim, de uma forma muito rápida ou fácil, uhum, aham. vamos falar a verdade, a gente nem exerce fé, Mas não não precisa. é? Não precisa estar acontecendo. Mas quando as coisas estão tão difíceis de acontecer ou que está
né, tendo algum obstáculo, eu me permaneço firme, orando, né, tendo fé, e aquilo me fortalece, aquilo vai, o quê? Crescendo a minha fé. E no próximo obstáculo que acontece, aquilo vai ser fichinha para mim. Uhum. Por quê? Porque eu sei que quando eu tenho fé, as coisas vão acontecer. Porque eu sei que Deus é aquele que guarda. Porque eu Uhum. sei que Deus é aquele que não vai deixar faltar nada para minha vida. Então eu posso tirar proveito Uhum. da situação que eu estou Uhum. passando. Uhum. Então, não diz respeito àquilo se algo está acontecendo de errado, ou, na verdade, se algo está muito difícil, então não é da vontade de Deus. Não, talvez naquele momento ele quer que a gente passe e amadureça, Entendi. cresça, Uhum. entendeu? Uhum. Exerça fé, permaneça na fé, né? Para que a gente venha a crescer. E Você está propósito, entendendo? propósito tem a ver com habilidade? Propósito é aquilo que eu desejo alcançar, mas é claro que quando eu vejo que Deus coloca um plano na minha vida e coloca um propósito também, Ele me capacita com ferramentas para eu exercitar, para eu executar, na verdade, esse plano que Ele tem na minha vida, Uhum. entendeu? Uhum. Agora, se eu tenho um plano, se e está de acordo com o plano de Deus, e eu quero alcançar aquilo, cabe a mim também correr atrás e me habilitar. Você está entendendo? Por exemplo, nossa, meu sonho cantar na igreja. Meu sonho, Deus tem colocado no meu coração eu louvar ao Senhor lá na frente. Então, se Ele colocou no seu coração, se tem esse plano, qual é o propósito que você está fazendo lá na frente? É alcançar vidas? É adorar o Senhor? Então, corre atrás. Corre atrás como? Vai estudar, sabe? Vai se habilitar. E aí vem, entendeu? As ferramentas para eu poder trabalhar e alcançar esse propósito Uhum. de uma forma correta, entendeu? Porque às vezes as pessoas acham que as coisas vão cair assim, ó, do nada. É Aham. claro que existe dons do Espírito Santo de Deus que nos capacita para fazer algo. E o Uhum. dom não é nosso, é do Espírito Santo de Deus. Então ele vem e me capacita. Agora existem habilidades que eu preciso exercer. Então eu Sim. vou correr atrás, eu vou estudar, eu vou me empenhar, eu vou pesquisar para poder ser habilitada para fazer e para cumprir esse propósito. Entendeu? Então uma Então, coisa se encaixa com a outra. na verdade, então o propósito, aí acaba que o propósito ele é ligado, ele tem um monte de, pode-se dizer que o propósito ele interliga com habilidade, com dom, pode-se dizer isso, Com então? certeza, com certeza, porque se você quer alcançar algo, você sabe que muitas vezes, com a sua força, com o seu braço só, você não vai conseguir. Então você Uhum. precisa de uma habilidade divina. E Uhum. quem é o maior que está dentro de nós, que habita dentro de nós, que nos capacita para isso? O Espírito Santo de Deus. A gente acha que o Espírito Santo de Deus só está em nós para estarmos fazendo algo específico dentro da igreja. Mas o Espírito Santo de Deus é chamado de o nosso professor, o nosso mestre, o nosso ajudador, o nosso auxiliador. E ele está para nos ajudar em todas as áreas da nossa vida. Seja para trabalhar numa área ministerial na igreja, né, Uhum. nos departamentos da igreja, para também trabalhar em casa, para servir a minha família ou trabalhar fora como uma área profissional. Ele está dentro de nós e sobre a nossa vida para nos auxiliar, para nos ajudar. Você está entendendo? Posso contar um testemunho? Um Pode, testemunho? pode. Então, eu me formei em ciências biológicas, né? E como todo formando, quando a gente se forma, a gente já sai desempregado. É. Foi assim com você? Comigo Não, foi. não, comigo foi um pouco diferente. Comigo foi. Eu falei, opa, já tenho meu diploma, ei, mas eu não tenho um emprego.
Só que o que acontece? Na área de biologia é um pouquinho difícil, né? É uma área ou você trabalha em escola, ou você se empenha em estudar, né, um edital e passar em alguma área que precisa de um biólogo, né? Aham, E aham, naquele momento eu me vi assim, Senhor, preciso de um trabalho. Só que eu me formei em janeiro de 2006, e em setembro eu me casei. Então, nesse período, eu não senti muita diferença, porque eu estava envolvida nas coisas para poder, né, relacionado ao casamento. aham. Casamos, e aí eu passei também naquela fase, né, que a gente cuida das coisas de casa, é uma nova fase e tudo mais. Mas depois começou assim, né, eu falei, não, é hora de trabalhar, meu Deus do céu, não aguentava mais. E o que aconteceu? Na minha área, não estava conseguindo um trabalho. Uhum. E aí eu conversei com o meu esposo e eu falei bem assim, eu acho que eu vou fazer um outro curso que possa abrir, né, a área. E aí eu fiz o curso de assistente administrativo, Uhum. que era no SESI, coisa assim. E eu fiz esse curso. E esse curso me abriu uma porta de emprego. Aham. Só que a porta de emprego era para trabalhar na área portuária, né? Uhum. Fazendo finanças, essas coisas, mas eu nunca lidei bem com a matemática. Na verdade, eu até escolhi biologia para ficar bem longe da matemática. É melhor bicho do As que finan- número, né? Melhor. Mas não me dava e eu tinha que trabalhar, eu tinha que ser rápida naquilo, né? E eu comecei a orar. Eu falei, Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe matemática. O Senhor sabe finanças. O Senhor sabe de tudo. Me capacita para esse trabalho. E Aham. sabe, após de pouco tempo, eu comecei a pegar e a trabalhar nisso. E fazia 3 meses que eu já estava trabalhando, eles iam fechar, né, o contrato, tudo. Recebi elogios, mas uma outra porta foi se aberta. E a porta era para minha área mesmo, né? Trabalhar na Aham. escola, no Uhum. laboratório de ciências. Uhum. Mas imagina se eu ficasse com o braço cruzado, entendeu? Não ia dar. Então, naquele momento, eu tô vendo meu esposo falar biologia igual ovelhas. É, É. Na verdade, eu escolhi biologia porque eu não queria trabalhar com pessoas. aí você tá trabalhando com ovelha, então tá tudo certo. Só que eu estava fazendo o meu plano, mas existe um plano maior sobre a minha vida, que é o plano de Deus. E ele É já verdade. sabia o meu futuro. E ele sabia ali que eu ia trabalhar assim, com as ovelhinhas de Jesus, que eu amo tanto. Tá Amém, né? vendo como existe um plano maior? E hoje É eu o sou muito propósito contenta, mesmo, né? satisfeita de estar nesse plano. É. E, ô Bel, aí assim, a pergunta que eu vou fazer pode ser que alguém esteja fazendo, mas eu creio que quando se fala de propósito, para quem não vive no contexto de igreja, pode achar também de uma forma diferente, né? Ou seja, é, o propósito, ele é único, independente para quem vive dentro da igreja e para quem está fora. Como que se vive esse propósito na mesma essência? Você está entendendo a minha pergunta? Para quem Ah, tô está captando. fora, para quem está fora da igreja, porque quem está fora da igreja, né, ele também vive um propósito, não é? Pode-se dizer que a essência é a mesma, mesmo a pessoa não entendendo o significado correto? Sim, a essência é a mesma. Com certeza, é aquilo que ele deseja alcançar com aquilo que ele está fazendo. Agora, é o que eu te falei, existem os planos e os propósitos que o homem faz para ele mesmo. Mas existem os planos e os propósitos que Deus estabeleceu para cada um do homem. Para Aham. cada um, entendeu? Desde o ventre da mãe, eu creio que existem planos e propósitos para cada um. Você está Uhum. me entendendo? Aham. Então, homens podem fazer planos bons, né? E debaixo da palavra do Senhor. Mas
será que estão cumprindo o plano e o propósito que Deus estabeleceu Pois para é. ele fazer? Aí Você está entra, entendendo? aí entra a questão que eu te perguntei antes, né? Muitas vezes, acho que está vivendo sim um propósito, por quê? Porque está prosperando. Tá tudo dando certo, né? Aí é aquela de novo. É da vontade de Deus, porque tá tudo bem. Aham. Entende? Mas está, eu sei, mas no final está cumprindo aquilo que Deus deseja alcançar pela vida dele? Você está É. entendendo? Porque às vezes a gente acha que o sucesso está em ele ganhou dinheiro, ele tem uma boa casa, ele tem um bom carro. E não, o sucesso está, sabe, Pampam, em cumprir o verdadeiro propósito que vai fazer sentido na nossa vida, que é o que vem de Deus. Uhum, Entendeu? uhum. Sucesso é estar debaixo dessa ordenança dele, debaixo da vontade dele. Porque aí, sim, eu posso alcançar todas essas coisas. Todas as coisas são lícitas. Eu posso alcançar uma boa casa, um bom carro, mas diante disso tudo, eu vou estar cumprindo algo que ele deseja que eu faça através da minha vida. Uhum. Pode ser que no meio disso tudo, eu, com riqueza, eu seja generoso para abençoar outras pessoas. Você está entendendo? Eu cumpra na minha vida, eu posso salvar outras vidas. Então, a gente precisa diferenciar o que é sucesso, Isso. sabe? Sucesso não Sucesso tem a resume ver com em ganhar o propósito? dinheiro. Hã? E o sucesso tem a ver com propósito? Ah, com certeza. Se você está cumprindo bem o propósito para aquele plano que o Senhor estabeleceu para sua vida, você vai ter sucesso e caminho de sucesso. É porque Entendeu? na semana passada me fizeram essa pergunta, né? O que é sucesso para você? E eu falei, bom, sucesso para mim hoje, né, no entendimento que eu tenho hoje, ele está ligado a eu ter paz na minha casa, a minha família com amor, com entendimento, né, vivendo com uma paz que excede todo o entendimento, né? E claro que assim, eu não vou falar o dinheiro ele não é importante. Claro. Claro que não. Mas assim, antes do dinheiro vem a minha família, que é um propósito muito grande na minha vida, porque as experiências que eu tive, né, em relação aos meus pais, eram para ser completamente diferente. Mas eu escolhi, sei que o Senhor tinha um propósito para que acontecesse diferente, né? O modelo da família que eu tenho hoje, ele foi inspirado e aí eu não cometi os mesmos erros do que os outros, né, dos meus pais cometeram. Então eu vejo que o meu propósito principal hoje é a minha família, né? Então, a gente estando feliz, estando bem, independente da situação, independente da circunstância, tendo saúde, eu defino isso como sucesso, né? Então, assim, eu não sei como que a pessoa, de repente, recebeu quando eu respondi. Porque, por último, eu respondi que é o dinheiro. Então, eu vi o seguinte, que o propósito de Deus sobre a minha vida em relação à minha família, ele está sendo cumprido. Por quê? Porque mesmo em meio a alguns dias, porque os dias mal ele vem, mas mesmo Uhum. nesse dia, a nossa família permanece com harmonia, permanece com paz, com alegria, e a gente tem fé que o dia de amanhã vai ser melhor que o dia de hoje, né? Então eu vejo assim que o propósito familiar ele está sendo bem executado, não por mim, porque eu por mim mesmo tem dia que eu iria me descabelar, né? Então isso não acontece mais hoje, né? Então eu vejo que o propósito está sendo bem cumprido e foi bem estabelecido dentro do meu lar, dentro da minha casa, né? Porque a gente às vezes liga o sucesso a só o financeiro. Então, assim, eu É. aí pegando como um todo, então a gente vive um propósito aqui dentro da nossa casa, né? Então, assim, e aí, quando eu te perguntei sobre habilidade, né, foi porque é, eu te perguntei se o propósito tem a ver com habilidade, né?
E aí, o que que acontece? Você deu o seu testemunho, eu vou contar o meu rapidinho. Então, Eu conta. nunca fui a mãe da paciência. Nunca fui. Os trabalhos manuais nunca fizeram parte da minha vida. Nunca, 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 nunca fiz. E aonde que eu me encontro hoje? Né? O trabalho que eu faço, ele é extremamente a mãe da paciência, no qual eu É preciso ter verdade. habilidade com as minhas mãos, porque senão nada sai bem feito até então, porque eu uso as duas, não uso nem só uma, né? Eu preciso ter habilidade com as duas mãos. Então eu vejo que eu hoje me encontro dentro do propósito estabelecido por Deus para este tempo, porque ele me capacitou a ter essa habilidade, porque humanamente falando, eu não teria como fazer. Tentei fazer crochê, não consegui. Não tinha paciência com aquele negócio ali que demora demais. Eu sou uma pessoa muito ativa, muito dinâmica, eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, assim, Aham. essa questão de me concentrar durante aquele tempo nunca foi possível para mim. Então, porque eu te perguntei isso exatamente por quê? Porque eu fui capacitada para essa habilidade específica para este tempo. E eu vivo o propósito hoje, né, em relação ao que eu faço, porque eu tenho sido capacitada por Deus com essa habilidade em específico. Tanto que para as outras coisas eu não tenho paciência. Ah, não. Mas é uma habilidade que você correu atrás também, né? De se aperfeiçoar, de É, estudar, né? sim, sim. Mas eu falo assim, a habilidade de conseguir me concentrar tanto tempo naquele trabalho, sabe? E a questão das mãos mesmo, né? Porque é muito Uhum. minucioso, é muito pequeno. Então, assim, é uma habilidade que o Senhor me capacita todos É, os dias para fazer. com certeza. Mas na hora que eu saio desse propósito, a habilidade com as mãos acaba. Ela Aham. literalmente ela acaba. E a minha paciência também. Pode acabar, não, fruto do espírito. Então, assim, então, mas por que eu quis também, né, falar isso? Porque, de fato, quando a gente vive no propósito e busca também se capacitar, a habilidade ela vem, mas não por nós mesmos. Porque se a gente vive dentro do propósito que Deus estabeleceu pra gente, as coisas acontecem. As Aham. coisas fluem, né? Aham, por exemplo, gente, para falar no microfone, para ministrar, deixa eu falar. Se fosse Belzinha, não fazia de jeito nenhum, entendeu? Não, acredito ou não, eu sou uma pessoa muito tímida que diz respeito a isso, a ministrar, a pregar, ou para falar até numa live. Mas quando eu tô lá em cima, quando eu tô no púlpito e eu começo a falar, eu sei que existe uma graça e existe uma unção, uma habilidade que vem. E eu sei que Uhum. não vem de mim, não vem da minha personalidade, não vem de quem eu sou, né? Eu sou brincalhona, extrovertida, mas com as pessoas aqui à minha volta. Aham. Mas não é Abel, mas eu sei que vem um dom específico e eu sei que vem do Espírito Santo de Deus para poder fazer isso. Você está É. entendendo? Aham. E é aí que está a coisa mais maravilhosa, é saber que é Ele em você. Você está entendendo? Não é pela Uhum. força do meu braço, não é pelo meu conhecimento, não é pelo aquilo que eu sou, é por aquilo que Ele é em mim. E me Aham. capacita para cumprir esse propósito, né? Uhum. Para cumprir o plano dele. Uhum. Então, saber que estou sendo um instrumento do Senhor e Ele me capacita é algo maravilhoso, né? Mas eu preciso deixar Ele fluir, eu preciso deixar Ele fazer, né? É uma Uhum. parceria. Eu acho que quando você está dentro de um plano do Senhor e cumprindo o propósito, você se torna parceiro do Espírito Santo de Deus, né? Ele quer que você ande num caminho de sucesso. Ele tem
os planos e tem os propósitos vindo do coração de Deus, que coloca no seu coração, que coloca, né, dentro de você. E quando Aham. você diz, eis-me aqui, Senhor, eu quero cumprir esse plano, eu quero cumprir esse propósito, ser o do Espírito Santo de Deus. Você tá Uhum. entendendo? Aham. E aí, juntos como parceiros, nós cumprimos algo maior, nós andamos nesse caminho de sucesso, sabe? Eu, Então, eu oro, peço sempre ao Espírito Santo de Deus para ser o parceiro dele, sabe? uhum, Ser um instrumento na mão dele para cumprir a uhum, vontade do Senhor. Acho que, para mim, como você falou, sucesso, para mim, o sucesso na vida é esse. Primeiramente, é cumprir a vontade do Senhor, né? E eu sei que cumprindo, minha família é abençoada, aquilo que eu fizer é abençoado, porque eu sei que Ele está em toda a direção da minha vida, né? uhum, E eu sei uhum. que com isso nada vai me faltar, Amém, é sabe? Nada verdade. vai me faltar e Ele vai e me surpreende com mais, né? Com muito mais além, né? Do que pedimos ou pensamos. Esses dias eu estava assistindo uma live e eu escutei a seguinte definição de propósito. Propósito é tudo aquilo que você faria até de graça. Eu acredito, eu acredito, porque quando você quer alcançar algo, né? Você e com o objetivo certo, você faz até de graça, com certeza. Por exemplo, quando você ministra a palavra e Deus te falou, você vai é de graça. É o propósito. Você está entendendo? Você tem algo para alcançar, e se você tem algo para alcançar, é, é, você faz até de graça, sim, com certeza. Eu, Eu eu vou, acredito eu nisso. vou honrar a vida de uma pessoa que está aqui na live, porque ela me veio no coração. É a Suelen, da Tributária e Contabilidade. Eu não sei se ela está aqui ainda, mas eu vi ela passando por aí. A história de vida dela é muito bacana e ela vem se reerguendo. E todas as vezes que eu fui até ela para pedir socorro em relação às minhas questões de pessoa jurídica, ela nunca me cobrou, sabe? Aí, Ela falou assim, não, Pamela, que é isso aí não tem nada não. Ela nunca me cobrou e ela vive, né, porque é contabilidade. Então, o serviço dela é justamente sobre essas informações, ver se está tudo certinho. E aí ela fez a minha declaração, ela fez um monte de coisa, sabe, que estava meio que incorreta e eu precisava organizar. Ela foi, fez e ela não me cobrou absolutamente nada. Nada. Então, assim, pois aí é. eu comecei a ligar com essa frase que eu ouvi, ela abriu muito a minha mente para entender com mais facilidade essa questão de propósito, sabe? Então, na hora que eu ouvi aquilo ali, eu falei assim, nossa, uma frase para mim nunca fez tanto sentido igual essa. A gente escuta muita coisa, né? E tudo. Só que na hora que eu ouvi aquilo ali, aquilo caiu como assim, abriu o mar para mim, sabe? Porque foi uma definição tão simples, mas tão objetiva, que eu falei, é isso. É isso. Para mim, a forma mais simples de explicar o propósito foi justamente essa, você fazer mesmo de graça. Porque Aham. você faz com Porque, amor, você faz por com amor, você faz certeza, para ajudar, você faz para você levantar. faz para alcançar vidas, para ajudar. No caso, o objetivo dela é te ajudar a você crescer. Então, É, acaba que quando eu estou no propósito certo, eu alcanço, como eu falei no começo, eu alcanço outras vidas. é, O objetivo final não é só eu enriquecer, ficar numa bolha e tudo mais. Não, o objetivo maior é estar ajudando uns aos outros. é, Você está entendendo? E é, com certeza, quando ela te abençoa nisso, ela é abençoada. é, Entendeu? Que nada que nós fazemos, nada da nossa generosidade é em vão, sabe? Nós colhemos aquilo que plantamos.
Sim. Então, com certeza, quando nós plantamos coisas boas, nós colhemos também coisas boas. Então, com certeza, quando você tem um propósito, você sabe qual é o seu propósito, você faz até de graça, sim. Você se empenha, porque é um objetivo maior disso tudo, é você alcançar pessoas, você fazer a diferença. Você está Aham. entendendo? Aham. Eu entendo assim. É. E aí, eu fiquei assim, gente, né? Porque hoje as pessoas fazer de graça tá meio complicado. Quanto mais agora, nesse momento. Então, assim, aí vamos para esse tempo em relação, né, de que nós estamos vivendo, que não tem como a gente, de repente, não falar de uma palavra de fé ou de esperança, né, para esse tempo que a gente tem vivido. De repente, a pessoa perde o emprego ou teve que fechar o seu negócio e ele tem certeza que o propósito dele é fazer aquilo dali. Como manter essa certeza do propósito, mesmo quando teve que fechar as portas, mesmo quando foi demitido, sabe? Como manter assim, nossa, eu acho que eu estava errado, meu propósito não era esse. Como que a gente mantém essa certeza de que realmente aquilo que você estava fazendo estava dentro do propósito de Deus, aquilo que você estava fazendo estava alinhado com a direção de Deus, sabe? Estava alinhado com aquilo que você planejou e sonhou e estava realizando. E aí veio esse momento e pá, acabou. Eu acho que não tem como desligar o plano, cumprir o propósito sem a direção de Deus, sem a direção do Espírito Santo de Deus. Porque é nesse momento, Pamela, que as portas estão fechadas, que a gente não vê a luz no fim do túnel, que quando eu sei que eu estou dentro do propósito correto, do plano, debaixo do plano do Senhor, sei porque sei, eu só sei quando eu estou direcionada por Deus. Porque naquele momento onde os meus olhos estão vendo circunstâncias adversas, né, portas fechadas, por estar ligado na direção do Espírito Santo de Deus, em intimidade com Deus, em oração, a certeza vai vir aqui no meu espírito, vai vir dentro de mim, que eu estou no caminho certo. Um momento eu tive que fechar as portas, mas se há um momento, eu vou crer que esse momento vai passar, sabe? Eu vou crer que o dinheiro, o recurso vai chegar para eu pagar meus funcionários, que vai chegar para pagar as dívidas, né? Quando eu tenho certeza. E como eu tenho certeza? Orando, pedindo a direção do Senhor. Senhor, é para eu manter a porta aberta, é para eu manter ainda a minha empresa, é para eu manter o meu negócio, ou é para eu mudar de ramo? Eu só vou saber, Pamela, se eu perguntar. Se eu perguntar qual é a direção. E quem não vive nesse contexto? Então, quem não vive nesse contexto acaba entrando no acertos e erros, né? Eu vou ver se vai dar certo. Mas não é algo que Deus planejou para nós. Ele conhece o nosso futuro e ele tem um plano de sucesso. Então, é claro que ele deseja que a gente caminhe nesse caminho de sucesso. Então, ele tem algo direcionado para nós. E ele tem direções específicas. E eu só vou ficar sabendo se eu perguntar. Se eu perguntar essa direção ao Espírito Santo de Deus. Entendeu? O Pamela não é só a pessoa que não tem. Muitos cristãos também, que têm o Espírito Santo de Deus dentro deles, acabam por não investir o seu tempo orando, não investir o seu tempo perguntando as direções do Espírito Santo de Deus, acaba cometendo o mesmo erro. Eu vou fazer para ver se vai dar certo. Como a gente já falou no início, se der certo é da vontade do Senhor, se der errado, não é. No fim não é aquilo. Uhum. E acabam sendo guiados, dirigidos pelaquilo que eles estão vendo. Sim. Pelos noticiários, sim. Né? Nossa, fechou a pandemia, tudo fechou, eu vou fechar também, perdi tudo.
E calma lá. Se Deus te deu a direção, Ele tem o controle. Ele sabe de todas as coisas. Ele não vai deixar a gente ter falta. Ele vai dar estratégias maiores para a gente cumprir esse propósito. Mas se eu não invisto o meu tempo orando, pedindo a direção correta, eu vou ser guiada pelos meus sentimentos. Eu vou ser guiada pelo aquilo que eu estou vendo. Eu vou ser guiada pelo aquilo que estão falando, por vozes, por muitas pessoas que vão chegar até a mim e vai falar assim, fecha, deixa de ser boba, fecha logo. Ou muitas pessoas vão falar assim, você vai investir no meio da pandemia. E quantas pessoas nós estamos vendo que estão investindo no meio da pandemia e estão lucrando e estão sendo um sucesso? Estão abençoando outras pessoas ainda. Porque não está ligado, o nosso sucesso não está ligado às coisas que estão acontecendo neste mundo. Se nós estamos debaixo do plano do Senhor, do propósito dele, o nosso sucesso está ligado em cumprir a vontade dele. Entendeu? Em cumprir a vontade dele. Porque aí sim, ele vai fazer aquilo que ele falou que ele disse que ele ia fazer. Entendeu? Ele vai cumprir a palavra dele em nossa vida. Entendeu? Então, nós precisamos aprender a ser direcionados por Deus. Direcionados pelo Espírito Santo de Deus. A perguntar ao Senhor, Deus, qual é a sua vontade para a minha vida? Até mesmo no dia que nós acordamos, sabe, Pamela? Porque a gente fala de um plano maior. Mas sabia que todos os dias Deus tem um plano, tem algo novo para a nossa vida? Talvez ao sair da nossa casa, o plano dele seja para a gente abençoar uma vida que está lá fora, precisando. Seja de dar uma palavra de ânimo para alguém. Seja de ligar e orar por uma pessoa. Você está entendendo? Mas quando eu fico alheia a isso tudo, eu perco essas oportunidades de cumprir um plano de Deus na minha vida hoje. Então eu preciso, sim, estar sensível às direções do Espírito Santo de Deus, a estar com os ouvidos espirituais atentos. E eu só consigo isso no momento de oração, de busca, de ter um tempo com o Senhor, para saber o que ele requer da minha vida hoje. Você está entendendo? E não há nada mais especial, Pamela, quando a gente abençoa a vida de uma pessoa, ou fala algo, ou mesmo com um abraço, e aquela pessoa fala assim, era tudo que eu precisava. É verdade. Eu estava orando por isso. Eu estava precisando desse abraço, dessa palavra. E aí você viu que você cumpriu esse propósito hoje. Você dorme de uma forma diferente. Você tem uma alegria diferente dentro de você. Então, para mim, isso também é propósito, entendeu? Cumprir em cada dia a vontade do Senhor, né? E para isso eu preciso ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Então a gente pode falar também então que o propósito ele sempre vai ser vidas, né? É sobre vidas. Então, eu acho que se você está debaixo do propósito do Senhor, o propósito dele é alcançar vidas. O propósito dele é alcançar o homem para ser filho. Ele ama vidas. Então, como a minha vida, o que eu faço não vai não vai de encontro com isso, entendeu? Eu vou, no final, o que eu vou fazer vai abençoar alguém, vai ser o socorro para outra pessoa. Você está entendendo? Seja dentro da igreja, seja fora. Vamos falar, eu sou uma dona de casa, eu trabalho dentro de casa. Qual é o seu propósito? Seu propósito é servir a sua casa, servir ao seu marido, aos seus filhos, da melhor maneira possível. Entendeu? Muitas mães vão estar ali servindo a sua família e o propósito dela é alcançar seus filhos e os seus filhos se tornarão grandes pastores, ministros, grandes médicos, entendeu? Advogados, excelentes engenheiros, mas por quê? Porque de trás tinha uma pessoa que estava cuidando, que estava zelando pela família. Era o propósito dela. Você está entendendo? Eu acho que no grande dia, onde
Deus quando nós estivermos diante do Senhor e nós falarmos no Senhor, olha, eu fiz isso. E eu vejo que, acho que muitas vezes ele vai falar assim, mas eu não pedi para você fazer isso. Aí pode falar que estava no propósito errado. É, acho que vai chegar assim a grandes missionários e ele vai falar assim, ó, não pedi para você ir fazer missões, eu pedi para você cuidar da sua casa, da sua família, dos seus Então, filhos. então olha só, Bel, você tocou num assunto que muito interessante. Tem muitas donas de casa, né, que acham que não tem propósito porque está dentro de casa. Eu sou dona de casa. Eu também sou. Nas horas vagas eu sou também. Então, assim, às vezes as pessoas acham que o propósito de vida é trabalhar, é fazer isso, é sair para trabalhar. E quem fica dentro É de ser casa, conhecido, né? isso. Então, assim, às vezes, a mãe que fica dentro de casa, cuidando dos filhos, de fato, mesmo a dona de casa mesmo, ela acha que ela não tem propósito, ela acha que ela não tem valor, né? Ou até mesmo, até quem tem o seu negócio dentro de casa, também acha que não tem o seu valor, também acha que ainda não está dentro do propósito, né? Então, e quando na verdade é o contrário, né? Porque se o propósito é sobre vidas, é sobre ajudar pessoas, levantar pessoas, ser suporte, dona de casa, gente, vamos combinar? Oh, Que propósito grandão, né? não, com certeza. Porque cuida Vai da ser um alívio casa, do filho, do marido, comida, ser é um alívio para o tudo, né? esposo, cuidando dos filhos, da educação dos filhos. Poxa, quantas vezes a gente vê crianças que precisavam, né, de um momento da Com- mãe, É, né? uhum, Mas às vezes as mulheres se cobram demais e talvez a sociedade passa isso para elas, né? é, Que um trabalho, estar sendo dona de casa não é um trabalho. Oxi, como é trabalho? Aliás, trabalha muito. É muito. um trabalho que não para, na verdade. E É. vamos ver que muitas vezes nem é remunerado, Não, e a né? Eu gente digo tem prazer, remunerado porque né? é. Então, quando você sabe aquilo que você quer alcançar na sua vida, você sabe aquilo que está no seu coração, né? Você vai fazer com grande excelência, Uhum. se empenhar em fazer. Então, você vai ter satisfação de estar cuidando da sua casa, dos seus filhos. Você vai fazer com toda excelência, você vai fazer com prazer, entendeu? Com Mesmo, amor. mesmo que muitas vezes não vai receber nada, né? Às vezes vai falar assim, nossa, esse bife queimou, hein? Então, na verdade, essa definição de propósito, que é sobre a gente fazer até de graça, ele se enquadra perfeitamente nesse exemplo, né? Tudo. Pois é, em tudo. Em É tudo. verdade, é verdade. Então, gente, Né? aqui é abertura de mente, né? Ah, Essa explicação de propósito. E eu acho que é muito válido quando a gente dá exemplos para explicar algo, né? Então, quem não estava aí desde o início da live, quando você falou que existia um propósito de você sair lá de Vitória e vir para cá, e houve facilidade, né, na venda do apartamento, vocês aumentaram o valor, e mesmo assim teve uma pessoa que se dispôs a comprar porque ela apaixonou pelo apartamento, ou seja, o propósito de vir para cá, ele era tão certo que tudo ocorreu de uma forma leve e rápido, isso. né? É, Então, e aí eu acabei não falando, né? Que você perguntou como a gente veio parar em Lagoa Santa. Nós servimos lá na igreja em Belo Horizonte, foram 2 anos, 2012, 2013. 2013 a gente estava fazendo escola de ministros
E nesse tempo nesse ano, 2013, Deus já tinha falado que nosso tempo ali também já tinha acabado. E já tinha falado, o pastor Marcelo tinha feito projetos para a gente lá e tudo mais, mas a gente guardou no nosso coração. E nós entendemos que quando Deus fala, Ele também vai falar com a nossa liderança, né? E foi exatamente o que aconteceu. Gente do céu, que passou tão rápido que eu nem vi o tempo passar. A gente precisa finalizar, tá? Bel, entra, minha filha, que eu vou te chamar aqui. Isso, já entrou, peraí. Nós precisamos encerrar, gente. Não, peraí. Aceita aí, Bel. Nós vamos finalizar, viu, gente? Ô, papai, você não me falou o horário, não? Ai, mas nem eu vi! Passou, voou! Voou e eu não vi o tempo passar. Não vi. Gente, não vi. Não, mas eu precisava voltar, porque a gente precisa finalizar. E assim, eu não vi se teve perguntas. Ô, gente, se tiver pergunta, manda aí, que nós vamos responder. A gente vai ter o maior prazer em responder, mas a gente precisa finalizar. Calma. Vai lá! Então, voltando, né? Eu estava falando como a gente veio parar aqui em Lagoa Santa. E aí, Deus comunicou no nosso coração que era o tempo de sair de Belo Horizonte e falou para a nossa liderança. E o pastor Marcelo nos procurou, falando da necessidade de estar ajudando o pastor Márcio Butilheiro, né? Elisiane. Na época, eles eram pastores de Lagoa Santa. E o desejo de abrirem o Rema, né, em Lagoa Santa. E aí o Alessandro se tornaria o diretor, né, do Rema, e nós os pastores auxiliares. E eu acho que é tão lindo como o Senhor faz, porque a gente veio com o intuito de estar ajudando o pastor Márcio Butilheiro, né, e passamos um ano com ele. E o pastor Márcio Butilheiro e a Elisiane já tinham uma palavra, né, da ida deles para Portugal, para estarem abrindo a obra lá em Portugal. Então, eu vejo que Deus ele não faz nada, né, por acaso ou fora, né? Ele tem todo um plano, um projeto. E esse projeto estava sendo cumprido ali. A nossa vinda para Lagoa Santa, para estar auxiliando o pastor Márcio Butilheiro. Ficamos um ano com ele, pegando esse cheirinho dessa terra, dessa igreja, para depois, quando ele partiu para Portugal, nós nos tornamos os pastores, né, daqui. Foi em 2014 a gente veio, ficamos servindo em 2015. Nós pegamos, né, a igreja, o meu esposo se tornou o pastor presidente, né, da igreja, e nós estamos aí, cumprindo esse propósito, né, de alcançar vidas, de servir, de ser suporte, né, de abençoar, de ser servo. Né? Vamos aí. Tem alguma pergunta aí, gente, para vocês fazerem para nós? Pode ir fazendo aí, mas assim como eu estou fazendo, né, com todas que eu tenho feito live, eu gostaria que você deixasse uma palavra, sabe, para as pessoas de repente poderem meditar sobre o propósito, né? Tanta gente tem se perdido nesse meio, tanta gente com dúvidas. Claro que assim, foi explicado através de exemplos e de entendimento de fato do que é propósito, mas pode ter gerado dúvida, porque isso é normal, pode ter gerado dúvida, né? Então, assim, deixa uma palavra, ô Bel, a respeito de propósito. Tem gente, às vezes, que está vivendo tão com a mente, né? Com tantos questionamentos, com tantas dúvidas de que se Deus realmente tem um propósito para a vida deles, qual é o propósito, como encontrar o propósito, sabe? Deixa uma palavra para nós em relação a isso. Então, eu não sei quem entrou agora, né, nessa segunda live, né, ou que não pegou no começo, mas eu vim com uma definição de propósito, né? Nós temos um plano estabelecido por Deus ou planos que nós mesmos, homens, fazemos, né?
Uhum. Para todo um plano existe um propósito. Para todo um projeto de vida, para todo um projeto que nós queremos executar, existe um propósito. E o propósito é o objetivo. O Aham. propósito é aquilo que eu desejo alcançar. É o Uhum. meu intuito, é aquilo que eu desejo alcançar. Então, eu preciso ter um propósito bem estabelecido. E nada melhor do que estarmos dentro do propósito de Deus, porque Ele sabe o melhor para a nossa vida, Ele Uhum. conhece o nosso futuro, Ele Uhum. sabe o obstáculo que tem na nossa frente, Uhum. Ele sabe das nossas habilidades melhor do que nós mesmos, entendeu? Ele sabe as vidas que Ele precisa alcançar através da nossa vida, Aham. sabe? Ele Aham. sabe os lugares que nós precisamos estar, Aham. né? Aham. Então, nada melhor do que estar perguntando qual é o plano e qual é o propósito para a nossa vida, para o autor de todas Sim, as coisas, para o sim. Criador. Porque eu creio, Pamela, que todo mundo, toda pessoa, desde o ventre da mãe, quando recebeu um espírito ali, né, naquele corpinho, recebeu também planos para ser cumprido, Uhum. entendeu? Aham. E eu creio assim, que Deus ele não fala tudo de uma vez, porque muitas vezes ia nos assustar. Uhum. Porque eu sei que são planos grandes, eu sei que o Senhor deseja sucesso, sucesso para todos, e muitas vezes ia assustar. Aham. Então ele encaminha, eu creio que ele encaminha pequenos planos, pequenas fases que devemos cumprir e fazer. E Uhum. quando nós somos fiéis naquela fase, naquele momento, ele começa a mostrar a próxima fase, Aham. aquilo que nós precisamos fazer, uma próxima etapa. E assim Uhum. nós vamos cumprindo o propósito que ele estabeleceu para a nossa vida. Você está Aham. entendendo? Aham. Quando nós somos fiéis no pouco, ele nos coloca no muito. Quando nós no, somos fiéis naquilo que ele propôs para a gente fazer, ele vai e prepara e nos mostra e nos revela a próxima fase, Aham. né? Ele não é um Deus misterioso, ele é um Deus que quer se revelar para o homem, ele é um Deus que quer se revelar para os filhos, Uhum. entendeu? Ele Aham. quer mostrar qual é o caminho. E nada melhor do que saber o caminho, a direção, é perguntar para o melhor guia, que é o Espírito Santo de Deus. Uhum. Entendeu? Espírito Santo de Deus é aquele que sonda o coração do Pai, lá nas profundezas do coração de Deus. Qual é o projeto, qual é o plano, e ele vem e coloca no nosso coração o desejo de Deus, a vontade dele, o plano dele. Então, nada melhor do que estarmos tendo tempo maior e um tempo de qualidade para estarmos buscando qual é esse plano, qual é esse propósito e buscando com a pessoa certa, com a pessoa correta, porque não há nada de errado nós falarmos, abrirmos o nosso coração para um amigo, para uma amiga, para o esposo, para a esposa, falando nossos planos, falando do nosso projeto. Mas quer segurança maior? Pergunte para aquele que tem a resposta, para Uhum. aquele que sabe o tempo e a hora que devemos fazer e a maneira correta que devemos agir, que é para o Espírito Santo de Deus. Aham. Entendeu? Aham. Depois disso, ele vai direcionar até as pessoas corretas que você deve falar e que muitas vezes não se deve se abrir para todos. Você está Uhum. entendendo? Aham. Então, eu posso ler uns versículos bíblicos aqui, algo que há um tempo atrás já me impactou bastante. Eu falei até domingo, quando eu ministrei, eu falei sobre Eclesiastes capítulo 8, e é sobre exatamente esse tempo de qualidade com Deus, que vai fazer toda a diferença na nossa vida, que vai nos mostrar, que vai nos encaminhar para a direção correta, para o caminho correto.
que vai nos encaminhar se é o momento de abrir uma empresa, se é o momento de abrir um negócio, se é o momento de fechar, se é o momento de ir para uma outra fase. Não há nada de errado se o Senhor direcionar e falar assim: ei, esse tempo acabou na sua vida, é um novo tempo. É um novo tempo, é um tempo de abrir um outro negócio, não é nada de errado, entendeu? Muitas pessoas vão achar que é andar para trás e muitas vezes, talvez ele te usa como uma flecha, que você tem que ir um pouquinho para trás para ser direcionada para um alvo maior que ele tem na sua frente, que ele tem para você, entendeu? Então, vai fazer toda a diferença quando eu estou na presença do Rei, na presença de Deus, perguntando a Ele o que Ele deseja para a minha vida, o que Ele deseja para o meu futuro, entendeu? Então, eu queria que ler em Eclesiastes capítulo 8, eu não sei se você está aí com a sua Bíblia, né, em casa, mas se você quiser anotar aí, Eclesiastes capítulo 8, versículo 1, nós vamos ler até o versículo 6. Então, seria bom depois você ler na sua casa, com um maior entendimento do que é propósito. E diz assim: quem é sábio e quem sabe a interpretação das coisas, a sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, ou seja, observa as ordenanças do rei, ou a vontade do rei. E isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, não te apresses em deixar a presença do rei, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá: que fazes? Quem guarda o mandamento, ou seja, quem guarda a palavra do rei, não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito, para tudo aquilo que você deseja alcançar, há tempo e modo. Há uma hora certa de fazer, há um jeito certo de fazer, uma maneira correta de executar. Porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Então, eu queria ficar com essa palavra, porque para todo propósito, para tudo aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer e executar, há tempo e modo de fazer. Então, nada melhor do que estarmos perguntando para aquele que é o autor do projeto da nossa vida, para aquele que é o autor do plano, né? E para aquele que sabe qual é o melhor propósito. Então, não se apresse em sair da presença do rei. A sabedoria está em conhecer qual é a vontade dele. O ser sábio não é acumular conhecimento. O ser sábio é estar cumprindo a vontade do rei. É saber qual é a vontade de Deus. Porque dessa maneira nós não vamos ser pegos de surpresa. Entendeu? Não vamos perder tempo, não vamos perder dinheiro, não vamos perder a nossa família, não vamos perder a nossa paz, não vamos perder a nossa alegria. Porque vamos estar debaixo de um plano maior, debaixo de um propósito bem estabelecido para a nossa vida. Viu? Eu queria deixar essa palavra para vocês, porque essa palavra é muito forte na minha vida. Eu sempre procuro perguntar ao Senhor, ao meu rei, ao meu Deus, qual é a vontade dele para a minha vida. Porque seja nas pequenas coisas, Pamela, seja no servir ao meu esposo, à minha casa, eu quero fazer com excelência e com amor. Entendeu? Eu quero fazer com um propósito. Em tudo na minha vida. Existe um propósito, né? Existe. E é essa palavra que eu queria deixar para vocês. Espero que esse momento tenha abençoado, como abençoou a minha vida, abençoado a vida de vocês, porque até para esse momento eu pedi ao Senhor, eu orei, para que fosse foram feito 2 com um meses, tá, propósito. gente? Quem não estava aí, foram 2 meses para essa live para ela Mas ele não tem acontecer. certo, amada do Pai. Ele não...
Então, assim, gente, a gente precisa finalizar, porque senão a gente vai ficar até o final. É, eu sou muito grata por esses momentos que têm acontecido, né? Eu fiquei procrastinando, achei a palavra que está em alta, né? Eu fiquei procrastinando por muito tempo em começar a fazer live, por muito tempo. Era um mix de emoções, na verdade, de medo, medo de frustração, medo de crítica, medo de pensamentos. Isso me travou literalmente, assim, são coisas que eu nunca falei, eu nunca expus, sabe? Mas na hora que a gente vence isso, a gente tem que expor, porque, querendo ou não, a gente nunca sabe quem está nos tendo como exemplo, né? Pode ter uma, pode ter duas, pode ter três pessoas, a gente nunca sabe quem está espelhando na gente. Então, hoje, eu tive vontade de falar isso, sabe? Eu não, nem com meu marido eu falei isso, sabe? Então, assim, eu sei que existe um propósito para essas lives estarem acontecendo, É eu isso mesmo, sei, com sabe? certeza. E assim, eu sou grata a cada um que entra, a cada um que escuta, sabe? Eu sei que as palavras que estão sendo ditas em todas as lives, elas não estão sendo em vão, sabe? E essa live sobre propósito, ela já estava no meu coração há muito tempo, você sabe disso, de um tempo que eu já tinha te feito o convite, né? Para mim também não é fácil, as pessoas às vezes perguntam, é mentira, que eu falo, eu sou tímida também. Igual você falou, eu também estou. Então, Eu assim, também sou. eu estou quebrando um paradigma muito forte para mim, sabe? Isso para mim também é quebrar algumas objeções, sabe? Então, assim, gente, esse perfil, na verdade, é um perfil novo sobre um propósito também que o Senhor colocou no meu coração, que eu estava relutando, relutando, relutando. Eu já fazia algumas mentorias relacionadas à gestão financeira em off, mas o Senhor tem colocado no meu coração, porque eu não posso ficar quieta, porque é uma habilidade, existe uma habilidade, existe um conhecimento que eu busquei, que eu estudei, que eu formei aos trancos e barrancos, né? Eu vou dizer essa frase porque ela me acompanha por um tempo também, quando as coisas estão muito difíceis. E desde que eu fiz o curso com o pastor Marcelo sobre empreendedor, Deus tem colocado muito forte no meu coração para falar de gestão, para falar de finanças, para ajudar pessoas com o conhecimento e entendimento que eu tenho e habilidade que cada vez mais ele me capacita, né? Então, as lives, gente, não vão ser específicas de finanças. Vai ser sobre aquilo que Deus colocar no meu coração para fazer, sabe? Isso. Porque eu sei que tem pessoas que não que quem esteja aqui nessa live agora não seja importante. Vocês são muito importantes. Só que quem está também no meu perfil, que tem muita gente que eu não conheço, né? Mas que tem chegado, eu creio que vão ser impactadas pelas lives que vão ficar salvas, sabe? Então existe um propósito nisso e o propósito é alcançar pessoas, né? Então, Amém. assim, obrigada por cada um, que a live caiu, todo mundo praticamente voltou, sabe? Muito obrigada para quem voltou, para quem estava aqui. Eu tenho certeza, assim, que para alguém serviu, sabe? Primeiro serviu para mim, porque Deus sabe que eu estava com o coração acelerado antes da live começar. Tava mesmo. Falei assim, Deus, aquieta meu coração. Aquieta. Então, assim, muito obrigada a cada um, Bel, muito obrigada por dispor do seu tempo. Eu sei que, Agradeço. assim, a sua vida é corrida, né? Tem um pequenininho aí que não larga e tem um maridão. Obrigada por este tempo. Obrigada por nos servir, né? Servir com o tempo, com essa palavra, com os exemplos. E, assim, muito obrigada de coração, tá? E, gente, obrigada por cada um que esteve aqui. A live, essa segunda live vai ficar salva. E Ai, que manda bom. para alguém pode estar precisando ouvir sobre propósito. Se veio alguém no seu coração, manda essa live para ela, né? Então eu sei que em algum lugar ela vai chegar e em algum lugar vai transformar a vida de alguém, né? Então, Amém. gente, ó, beijo para vocês. Semana que vem tem outra. Não sei ainda Foi qual que é bom. o tema, mas todos vão ser avisados.
todos vão ser avisados. E eu que O meu esposo colocou um monte de nenenzinho, eu acho que tá avisando que tem. Chegou o tempo. Pois é, tá vendo? Tá vendo? Ó? Pega a visão aí, hein? Então, Bel, Te amo, meu amor. eu preciso. Ninguém mandou pergunta, eu não vi pergunta. Mas se tiver pergunta, pode mandar no direct aí. Se tocou também na vida de alguém, manda para nós, porque isso serve de combustível para outras pessoas. Bel, eu preciso Amém. que você saia. Se você não sair, eu não consigo terminar. Tá? Beijo para Então, tá, um você. beijão. Tchau. Beijo. Tchau.